Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talento de Jesus. Eu sou Ricardo Castilhos, diretor de educação, e aqui eu estou recebendo a mamãe Arielle e a mamãe Josiane. A Arielle é a mãe do Chicão e a Josiane é a mãe do Benjamin. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, a gente agradece o convite de estar participando. Estamos aqui para só contribuir, né? A gente está feliz de participar disso também. Maravilha, um prazer tê-las aqui. Até porque nós temos muitas novidades, né? Geralmente aqui no podcast a gente acaba... chama um treinador, chama alguém, né? O pastor Antônio, que é da parte da coordenação do Projeto Talento de Jesus. E é a primeira vez que nós estamos chamando as mães, né? Vocês representam todas as mães aí dos filhos, né? Que estão no Talento de Jesus. E eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, porque muitas vezes a gente vai acompanhando o que os meninos passam, né? Sim. Mas vocês veem mesmo que eles sentem ali, né? Aquela coisa toda. Arielle, bom, vamos falar um pouquinho do seu filho, né? O Chicão. Então fala um pouquinho do Chicão, quem que é o Chicão, que categoria ele tá, quando entrou no Talentos. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Arielle, mãe do Chicão. Ele é o capitão do Sub-13 hoje. Ele está na categoria da base ali do Cascavel. Entrou ali através do Talentos de Jesus. Não tem como falar do Cascavel sem falar do Talentos hoje, que foi através disso que ele está realizando um sonho. E ver a alegria dele, né? É a alegria nossa ver eles felizes, né? Então... o Chicão hoje, ele está realmente muito feliz de estar participando de tudo isso. Que bênção, coisa boa. Josiane, Benjamin. Benjamin hoje ele tem 13 anos. Eu acho que esse é um dos mais velhos, né, do grupo, porque ele faz aniversário em janeiro. Também trabalha junto na defesa com o Chicão. Então a gente tem uma defesa bem forte, no entanto, assim. E ele também entrou no projeto de talento, né, com 11 anos, e através disso tudo que ele está vivenciando, como ele compartilha do sonho do Chicão, né, de ser jogador de futebol. Então, porque ele está nesse mundo assim desde pequenininho, desde os 4 anos, né, porque o irmão dele também jogou pelo Cascavel. Então ele desde pequeno tá vivenciando isso. Só que toda essa vivência agora dele foi bem diferente do que o irmão dele vivenciou, né? Então ele assim até o irmão dele falou essa semana para mim: mãe, o meu sonho de ser jogador de futebol vai se realizar no Benjamin. Ele falou bem assim, né? Até me emocionou na hora. E então toda a família participando desse momento, né? Dessa alegria dele, e ele também está muito feliz de estar vivenciando tudo isso. Que coisa legal. E vocês estavam falando um pouquinho para mim aqui antes de gravar que eles foram essa semana, né? Sim. Foram para Bahia. Bahia. Né? Foram lá no CT do Bahia, que é administrado pelo Grupo City, né? Do Manchester City. E eles chegaram ontem. Ontem. E aí, vamos falar um pouco dessa experiência, como é que foi? Eu vi algumas fotos primeiro de vocês levando eles no aeroporto, né? Sim. Então eu quero vamos bater um bate-papo aqui, eu quero saber tudo. Não, o pior foi a primeira vez, né, que falaram pra gente. Foi logo no início do ano, né? Sim. Nós vamos fazer uma viagem pra Bahia. As mães não pensaram 2 vezes. Vamos. Não pensou 2 vezes. E aí começou a chegar perto da data. Será que vamos mesmo? E daí a gente tem um grupo de mães, né, a parte, né? E daí pensa aquela loucuragem. Daí mamãe falava uma coisa, outra mãe falava outra. E daí os meninos... medos, né, que começa a bater na gente como mãe. Eu acho que os meninos tudo alheio a isso, né? Porque eles estavam todos na euforia de ir. E as mães naquela, né? Será? Alegria de ir, de mandar, mas... né, não ter... A gente não tá tão perto ali. A gente sabia, né, até então que nós não estaríamos juntas, né? Mas a gente entregou na mão de Deus e falou, vamos lá, né? Se é isso que eles querem, vamos apoiar. E daí levar lá no aeroporto e deixar. E falar, Walter é teu, Coutinho é teu. E dessa vez nenhum pai foi. Não. Nenhum pai, nenhuma mãe. Realmente. Mas a gente sentiu... Muita segurança, né? Muita segurança. Desde o acolhimento ali no aeroporto, antes, né? Os preparativos antes do Walter, do Coutinho, assim, né? Abraçando essa causa.
deixando a gente sempre bem Informado, informada. né? E daí a gente falava assim, mas vocês vão passar informações para nós, né? E daí o Walter toda hora mandando vídeo e eles levantando, eles tomando café, né, o que eles estavam comendo. Então isso acalmava o nosso coração. Foi, né? desde o embarque, né? Foi a partir do momento que eles se separaram ali da gente, dentro do avião, ele já foi mandando vídeos, chegando, colocando horário para tudo e mandando as informações. A gente não estava lá, mas é como se fosse. A gente participou de tudo. Em tempo real. Que coisa boa, hein? Foi maravilhoso. A gente tem os nossos medos de mãe, que eu acho que é normal toda mãe sentir, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar voar. É o que eles querem, a gente sonha junto com eles, né? Isso foi muito bom, essa viagem. As histórias que eles voltam contando pra gente... É uma experiência maravilhosa. Que a gente sabe, né? Mesmo que futuramente, caso, né, eles não venham ser, né, jogador de futebol, mas toda essa vivência contribuiu positivamente, né? Porque eles viveram uma realidade diferente da que eles vivem aqui, né, em Cascavel, né? Aqui eles têm tudo meio perto, lá uma vivência diferente, cultura diferente, alimentação diferente, né? Comeram cuscuz logo de manhã. Certo, então, Arielle, você estava falando sobre essa experiência dos meninos, né? Que eles estavam na Bahia, né? Essa semana passada e que viveram uma realidade diferente. Como é que você entende isso como parte do desenvolvimento dessas crianças? Hoje eu vejo que essa viagem vai ficar na memória do Vinícius para sempre. O Vinícius é o Chicão, gente, aqui eu chamo ele de Vinícius. Mas ele realmente, todos os dias a gente ia falando, conversando, e cada dia era uma novidade. Ele falava, hoje eu experimentei tal coisa. Não gostei muito, mãe, mas estou provando, estou experimentando coisas diferentes. E estou vendo que a nossa realidade é totalmente diferente daqui. Não num sentido ruim, não que seja ruim essa experiência. É bom demais para ele crescer, né, com tudo isso, mas ele enxergou o quanto ele tem coisas boas aqui em volta dele. Valorizar o que ele tem dentro de casa, né? Não é desmerecer o que tem fora, não é isso. Mas é ter o conhecimento do que é esse mundo todo. E essa viagem proporcionou para eles, não só para o meu, mas para todos, uma responsabilidade que eles vêm com uma bagagem imensa de coisas boas. Por mais assim que às vezes passa algum perrengue, não tá longe do pai, da mãe, dá aquela saudadezinha da comida da mãe, mas tá lá o acolhimento do professor, o acolhimento dos amigos, e tá na resenha. Teve uma ligação que ele fez para mim, porque eu falava para ele assim, não precisa me ligar, tá? Só me liga se você quiser. Daí teve um dia que ele me ligou e eles estavam numas brincadeiras, eu não estava entendendo nada que ele estava acontecendo. Daí eu falei, filho, você não quer desligar? Não, mãe, fica aí. Eu só dava risada. E eu participei, não sabia do que era, mas eles deram muita risada e eu dei risada junto. Então, assim, a gente não estava lá, mas ao mesmo tempo eu estava. Eu participei de muita coisa e ele veio muito feliz e com uma bagagem imensa. Eu também compartilho das mesmas emoções, né? E até a gente também ligava pro Benjamin, daí às vezes pegava o telefone, oi tia, não sei o quê, e falava, Benjamin fez tal coisa, né? Então essa aproximação, né, que essa experiência da viagem no Bahia fez com o grupo em si, né? Eles aprenderam um cuidar do outro, né? A ter as responsabilidades, né? De saber que o pai e a mãe não estão lá, mesmo sabendo que o professor Vinícius estava lá para poder cuidar deles, mas tinham certas coisas, né? Que eram eles que tinham que cuidar. Então isso contribuiu e vai contribuir muito, né? Para a vida adulta deles, para a vivência deles. Tenho certeza que quando eles tiverem outros momentos juntos, isso fortificou mais o grupo, né? Então isso tudo, o Talento de Jesus está contribuindo, né, para a evolução como caráter, como homem que eles estão se formando, né, que eles estão crescendo. Então eles estão vendo cada vez mais a responsabilidade de chegar próximo deles, mesmo sendo tão pequenos, né? E a gente sabe, quando a gente vai para um jogo assim, Benjamin, pegou a identidade? Ah, não. Aí agora eu já não falo mais nada disso, né? Mãe, pegou minha identidade? Ele pergunta para mim se eu peguei, né? Mas ele já tá ligado. Então, são certas coisas, responsabilidades que algumas crianças a gente vê que não tem tanta, né? Que sempre o pai e a mãe tá fazendo. E eles não. Eles já pegam todos os apetrechos dele de futebol, coisa e tal, já organizam tudo certinho. E é isso que vai, tipo, desfazendo a mala ontem dele, né? Para poder lavar,
veio tudo, não perdeu nada. Então, cada viagem que eles fazem, a gente vê a evolução, né? A responsabilidade, né? O amor em cuidar das coisas deles, o carinho, né? De quando voltar, dar aquele abraço gostoso na mãe, assim, né? Que às vezes quando eles estão aqui na vida corrida, assim, né? Às vezes até se perde. Mas passa despercebido. Né? Mas a gente vê, assim, que o crescimento, né? Crescimento em todas as áreas, assim. Às vezes muito preocupada, mãe, daí que foi? Alguém passou alguma coisa da escola, né? Quando eles vão ter que fazer agora, voltando para a escola. Então, a gente vê o quanto isso está sendo positivo na vida desses meninos. Mas uma coisa também marcou muito. A vida o Benjamin também participou do culto lá. Teve um culto maravilhoso. Foi lindo aquele momento entre eles. A gente percebeu que foi... Não sei nem colocar a palavra exata. Foi marcante. Foi marcante para eles, porque depois que acabou o culto, o Vini ligou para mim e ele... Acho que foi uma das experiências assim, que ele vai levar para a vida mesmo, que ele realmente teve ali a presença do Espírito Santo ali com ele. E isso... O nome já fala, Talentos de Jesus, você já sabe, né? Aonde você está colocando o seu filho, você já fica até mais tranquilo, né? E lá, longe da gente, eles poderem ter essa experiência com Deus, não tem palavra. Não. Gratidão mesmo. Eu realmente chorei na hora que eu vi. E, tipo assim, nas imagens, assim, o espaço era um espaço simples, né? E o Benjamin estava de chinelo de dedos. E, tipo assim, tudo molhado lá, porque naquele dia choveu muito. E daí você vendo, assim, todos aqueles meninos, assim, sabe? Se entregando para Deus, né? Tipo assim, colocando com certeza, não sei o que estava passando na cabecinha deles, né? Mas com certeza, assim, pedindo para que Deus abençoasse a família, né? Então, sabendo que eles estavam longe de nós e pedindo para Deus abençoar aquele momento que eles estavam vivendo. Então, sabendo, assim, que eles experimentaram que Deus está em todos os lugares, mesmo a gente não estando lá, isso marcou muito. Acho que não só a mim, mas como todos os pais. Todos. Porque todos os meninos ligaram depois para os pais e cada um falou de uma forma. Cada um sentiu de uma forma. Foi incrível. Foi lindo. Foi lindo. É meio difícil falar em Jesus sem se emocionar, né? Eu também tenho que me policiar aqui, porque eu já estou também lacrimejando aqui, porque é um projeto que traz uma perspectiva diferente para essas crianças, né? Uma perspectiva nova, né? E a gente vê tantas coisas ruins no mundo, né? Muitas. E tem um Santo Agostinho fala, né? Que para você combater a escuridão, você tem que trazer luz, colocar luz, né? É isso. E então espero que o talento de Jesus tenha sido luz na vida, está né? Sendo, e vai está ser mais sendo. ainda. Não tem como ser diferente, né? Vocês só estão dando continuidade, né? Nas obras de Deus, vamos dizer. Porque os nossos pequenos é os nossos tesouros. E vocês, o talento está fazendo isso, né? Está conduzindo eles. Tirando eles desse mundo que também proporciona coisas ruins. Mas o talento está proporcionando só coisa boa. É como a palavra de Deus fala, né? Que, tipo assim, a gente tem que semear num lugar onde a gente sabe que vai brotar. E a gente sabe que o coraçãozinho deles, essa semente já foi semeada e ela tá brotando. E eu tenho certeza que, né, onde eles forem, eles vão estar, como você falou, né? Mostrando essa luz. E essa luz é o quê? Tá vindo tudo, né, do talento de Jesus. Né? O próprio nome já tem essa força, né? Jesus. Nosso sócio é forte. Isso mesmo. Isso aí. O sócio majoritário, né, do talento de Jesus. Então, não tem como dar errado. Se ele tá à frente, não tem como. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, e o que é o projeto Talento de Jesus para vocês? Nossa, é tudo isso que a gente falou, né? Trazer luz para essas crianças, que a gente sabe que hoje, no mundo que nós vivemos, num mundo tão tecnológico, onde as crianças já nascem manuseando um tablet, manuseando um celular, né? Não tem muitas vezes uma convivência com os pais, né? De uma forma ali tete a tete, né? Abraço, carinho. Saudável, né? A gente vê famílias, né, distanciadas por esses aparelhos, né, que ficam tão próximos, frente a frente, mas distanciam muitas vezes as pessoas. Esses momentos, né, onde eles estão participando do projeto, tá mudando a vida deles.
né? Lá no Bahia mesmo, a gente via que eles tinham momentos para poder estar usando o celular. Isso aí. E eles nos falavam: mãe, agora eu não vou poder falar, eu vou falar só um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai estar saindo, né? A gente não pode pegar o celular. E a gente entendia. E isso não foi um problema para eles. E aí eles entenderam. E daí, quando você via que eles pegavam o celular assim, falavam. Primeira coisa era para falar com a gente. Né? Então, a gente vê assim que o Talentos de Jesus também está trabalhando nessa questão, né? De aproximar as crianças das famílias, né? Do pai, da mãe, dos irmãos. Aí até a gente via assim, quando a gente conseguia falar com o Benjamin, né? A alegria dele de estar falando com a gente. Então, não só pegar o celular e ficar jogando coisa e tal, né? Porque dele estava bem, a gente até orientou. Ele falou: não vai pegar o celular se o professor não deixar. Então, eles, para desgarrar isso deles. Porque a gente sabe que no mundo de hoje, isso está sendo uma forma viciante, está limitando muito o ser humano. Né? Então, participar disso tudo para eles está sendo muito bom. É que às vezes eles ainda não sabem medir, né? É muito bom. Que nem para nossa geração, a gente sabe para que é um celular. Às vezes eles ainda não têm esse entendimento. O Talentos hoje, ele não é só futebol. Ele está formando pessoas de caráter, pessoas que seguem regras, têm disciplina. Eu falo pelo meu. A responsabilidade. Ele sempre foi muito responsável, né? Eu não tenho muito... O Benja e o Chicão são tudo meio parecido, assim. Eles são mais serião, né? Mas a questão de responsabilidade, de pegar para ele, assim, o problema. Eu falo, não é problema, pegar a responsabilidade mesmo. O desafio, eu vou enfrentar e vai mesmo. Então, assim, o Talentos não é só futebol. Ele tá desenvolvendo até a gente. Não é só os meninos. Tá transformando a gente, faz a gente ficar mais perto deles também. A gente também tem que se policiar com o celular. Não é só eles, né? Também. Quantas vezes a gente se pega e fala: não, tô muito nisso aqui. Cadê meu filho? Vamos lá. O Talentos fez a gente tá em beira de campo, assistindo eles. Então, isso é maravilhoso. Nunca vai ser só futebol. Uma coisa que eu achei interessante é que na viagem o professor, como eles estavam em 16 meninos, né? Isso. O professor dividiu em 3 equipes e delegou para essas 3 equipes um líder. Né? Então, um dos líderes foi o Chicão, outro foi o Benjamin e o outro foi o Nonato. E depois, aí eles ficaram responsáveis pelos amigos, né? Então, tinha que ver se estava todo mundo junto. Até antes de ir pra viagem, a gente falou pro Benjamin: pelo amor de Deus, não vai no banheiro no aeroporto sozinho. Sempre vai com algum amigo, né? Isso aqui, orientando essa parte. E daí ele falou: não, mãe, pode ficar tranquilo. E daí eles iam todos juntos, ele falou. Todos juntos, coisa e tal, participavam. Para a volta, o professor trocou. Então, mudou a equipe da liderança. Então, isso também, sabe, achei bem interessante. Né? Porque para todos eles, tomar a responsabilidade para si. Não, eles estão lá em grupo, mas eles vão fazer parte de um grupo unido. Né? Eles aprendem a cuidar um do outro. Não é só sobre você mesmo. Não é. É algo que vai além, gente. É além. É só a gente estando ali no meio para entender. Eu vou falar para vocês o seguinte: eu vi nos campeonatos uma mobilização desses pais de fazer na cantina, né? Sim, fizemos. E pastel e bolo para conseguir angariar fundos aí para ajudar nessa viagem, né? Porque a gente sabe que não é fácil. É caro mesmo uma viagem dessa, mas o Talentos entrou com a quantia, nós entramos com outra e cada um foi feito rifa. A gente... Mas eu digo assim, é salutar, é louvável essa iniciativa, porque não é só, os filhos estão lá. Não, mobiliza-se os pais participam desse sonho, os pais incentivam. A gente veste a camisa junto com eles. A gente veste a camisa. Junto com eles. Na verdade, o nosso grupo é muito unido. É isso que eu ia comentar. Muito unido. E às vezes, não que os outros não sejam, mas às vezes está faltando... Às vezes a pessoa tem até um receio, às vezes, de fazer isso. Mas o que a gente pode falar é que todos os pais... Se um começar a se mexer, o resto se mexe. Não precisa ter medo. Quando o grupo se une, tudo dá certo. É que mesmo assim, ali no grupo a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo, outros um pouco menos. Mas ali não tem isso. Então, quando um fala, vamos fazer tal coisa, todo mundo vai. Independente. Então, a união já começa ali pelos pais. Né? E isso a gente está passando para os nossos meninos. Né? Então, isso é uma coisa assim em bloco. Então, aí vai aumentar. Eu tenho certeza que por onde eles forem, eles também vão estar trabalhando essa forma, né, de trabalhar em grupo. Porque é isso que, né, a gente não está no mundo sozinho. Né? E lugar nenhum a gente vai ficar sozinho. Então, a gente sempre vai ter que estar trabalhando em grupo.
E isso a gente passa para eles. Que legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque é o exemplo que arrasta, né? Isso mesmo. Isso. Tipo, ter a base familiar, eu falo que realmente faz diferença. Mas não basta. A gente está preparando eles para encarar esse mundo, independente se é jogador, se não é, né? Então, tendo essa base familiar, eu falo que isso tudo, o talento são respostas de orações nossas como mães, de colocar pessoas boas no caminho deles. Então, eu hoje só tenho que agradecer, porque as minhas orações estão sendo atendidas, de colocar pessoas boas de Deus ao lado do meu filho. Porque a gente sabe em todo lugar tem pessoas boas e não boas, né? Então, mas a gente sabe aqui que no Talento de Jesus, todos assim abraçaram uma causa, né? Todos que estão participando, os professores, os coordenadores. Então, a gente vê amor, né? A gente vê assim o carinho que vocês têm pelos nossos filhos, vê a dedicação, tudo sempre do melhor, né? Tenta amenizar o quanto eles puderem para eles, né? Então, a gente vê a diferença que isso vai fazer na vida deles. Né? Sendo jogador de futebol ou não, eles vão ser homens de verdade. Homens que a sociedade necessita, né? E o Talentos deixa a gente participar, né? Deixa a gente tá ali. A gente tenta, às vezes, né? Burlar algumas coisas. Mas eles permitem a gente estar ali em volta, né? E sempre que é mandado alguma mensagem, ou pro professor, ou pro Walter, nunca fiquei no vácuo. Nunca. Sempre me responderam, sempre me deram um retorno, né? Uma satisfação, né? Então, porque assim, às vezes tem coisas ali que você tá em dúvida, né? Você pede, na hora vem a resposta. É incrível, sim, assim. Como a gente estava comentando, né? Que a primeira viagem que eles fizeram esse ano foi para Teutônia. Então, lá foi foram duas mães. Foi eu e mais a mãe do João Nonato, a Ellen. E a gente estava ajudando a auxiliar, né? O professor Coutinho lá, que ele estava lá, o professor Gilberto. E a gente estava junto. Então, sempre em uma viagem, tava alguém dos pais para poder estar auxiliando. E nessa, quando falaram que eles iam sozinhos, a gente falou, meu Deus, né? O que vai dar? Esse monte de menino, né? Só o professor Coutinho, coitado, vai deixar o homem louco. E daí... Mas quando a gente falou, assim, né? Que ele estava... Em tempo real, tudo que eles faziam passava para nós. Nossa... Agora a gente falou assim, não, podem ir para os Estados Unidos, tranquilo, que a gente vai deixar, não tem problema, né? Então a gente, essa confiança também, né? Porque, tipo assim... Não, né? Então, incrível. porque quando você faz a coisa com insegurança, é mais difícil. E a gente pode passar isso para os filhos também, né? E lá eles não vão se dedicar tanto, não vão conseguir, né, soltar tudo que eles sempre precisam, né? E a gente passando essa segurança para eles, eu tenho certeza que o negócio flui, né? Então, a gente só tem a agradecer. Foi... E o que vocês imaginam para o futuro dessas crianças? Eu imagino muitas coisas boas. Muitas. Com certeza dali vão sair grandes jogadores. Muitos homens de valor. E caso não forem jogadores, eu mesmo falo assim, ó... como o meu filho mais velho, né? Desde pequeno também sempre teve nesse mundo. Ele não é jogador de futebol. Mas eu não posso reclamar, o meu filho é bênção. E eu tenho certeza que o Benjamin vai ser bênção, o Chicão vai ser bênção, o Wesley vai ser bênção. Não vou falar o nome de todos que eu posso esquecer, né? Mas todos vão ser bênção. Porque o futebol proporcionou isso, né? Essa união, essa vivência deles. Então, caso não for da vontade de Deus que eles sejam jogadores, eu tenho certeza que eles vão ser homens de bens que vão fazer a diferença na sociedade. Eles estão aprendendo a ser pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas que enfrentam a vida, né, com uma certa leveza. Mesmo algumas coisas... A gente sabe que a vida, às vezes, não é todas as vezes que é fácil, né? Muitas vezes é bem difícil, mas eles vão saber encarar isso aí. Então, eu espero do futuro do Vini, assim, não tem como ver... Eu falo pra ele isso. Eu não consigo ver nada de ruim pra você. Você tá no caminho certo. Então, não tem como. A gente coloca sempre Deus em primeiro lugar. Por que duvidar? Por que temer? Então, não tem como dar errado nada, independente do que ele escolher. Porque o Vini, ele ama o futebol, mas ele realmente fala sobre os estudos. Que era o que a gente estava conversando antes sobre informática. É algo que chama muita atenção dele. Ele adora a computação, ele adora a inteligência artificial ali, mexer em PC, ele adora essas coisas. Então, eu falo que um complementa o outro, né? A gente... existem estudos, né,
que falam sobre quando a pessoa entra numa empresa, alguma coisa assim, geralmente essa parte esportiva ela é fundamental para construir uma mentalidade de progredir, de enfrentar desafios, de trabalhar em equipe, de superação, né? Então, quando a pessoa ela encontra um desafio, ela traz lá da experiência no esporte, que ela precisa se dedicar mais, ela precisa ser criativa, ela precisa fazer de alguma outra forma, né, para conseguir alcançar determinado resultado. Então, muitas vezes, essa parte esportiva, ela vem para somar na parte comportamental dessas crianças. Isso mesmo. Porque no futuro, quando elas realmente estiverem, né, claro, quem é jogador de futebol vai ser jogador de futebol, né? Mas é um trabalho como qualquer outro, né? Mas, de uma forma geral, essas crianças elas já vão preparadas e trazem a disciplina do esporte, trazem a parte da dedicação, da persistência. De não desistir de tão não fácil, desistir. né? Ah, deu errado? Tudo bem, vamos arrumar, vamos de novo. É mais um lance, vamos trabalhar de outra forma. É um jogo. Você Isso. pode errar, vai acontecer os erros. Exatamente. Mas E a gente não vive desistir. numa sociedade onde muitos não podem ser contrariados. Né? Então, o esporte ajuda nessa parte, né? Tipo assim, porque nem todos os momentos são bons. Eles perdem, ganham. Lidar com frustração, Isso. né? Então, hoje em dia, na educação e no geral, a gente vê essa dificuldade, né? Das crianças lidar com as frustrações. E o que mais eles lidam são com frustrações. Né? Então, eles vão estar preparados. Tá. É isso. Gente, que prazer receber, então, a Arielle e a Josiane. Muito obrigado pelo bate-papo. Com certeza o Projeto Talento de Jesus ele cresce mais com a participação de vocês, com o desempenho de vocês. Aliás, as crianças, né, eu costumo dizer o seguinte: o Talento de Jesus ele acaba lapidando as crianças, né, assim, na questão comportamental, mas elas já vêm com uma base familiar. A família sempre vai ser, digamos assim, um núcleo, né, da sociedade. Então, é uma escadinha a mais, né? Exatamente. É o primeiro degrau. Exatamente. Então, assim, o nosso projeto ele visa isso, trazer, né, os ensinamentos de Cristo, não de uma forma religiosa, mas trazer. Eu costumo dizer que Jesus Cristo foi o maior educador que veio à Terra, né? Então, quais são as virtudes que nós podemos aprender com a pessoa, né? A persona de Jesus. E a gente tenta trazer isso para essas crianças, para fazerem o seu melhor, para terem ali um respeito fraternal entre elas, né? Aquela coisa de amar o próximo como a si mesmo. Então, se cuidarem, se preocuparem, aquele senso de grupo. E é claro que a vida, o futuro só a Deus pertence, né? Mas o importante é como a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear. Então, que o projeto seja um campo fértil para essas crianças, né? Que são as sementes para um futuro melhor. Então, meu agradecimento novamente a vocês. Pessoal, esse foi o podcast do Talento de Jesus. Fiquem atentos que vem muito mais coisa boa por aí. Obrigado.